Olá, tudo bem com vocês? Bora para nossa quarta aula hoje sobre conhecimentos básicos, língua portuguesa, parte 4 de língua portuguesa. Hoje com dois assuntos muito importantes: concordância verbal nominal, concordância verbal e nominal e reconhecimento de formas linguageiras em circulação na internet. Aqui a gente vai passar mais tempo falando sobre as concordâncias, tá? E lá no final nós vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento de das formas linguageiras que estão circulando por aí na nossa internet, ok? Então, simbora, meu povo! Vamos começar. A concordância verbal e a nominal. Nós vamos começar falando sobre o que é concordância verbal. Ela está relacionada ao comportamento do verbo diante de diferentes tipos de sujeitos e predicados, entre outros. E nós temos diversos tipos de concordância. A primeira é concordância com sujeito simples. Essa concordância, o sujeito simples, seria aquele que possui apenas o quê? Um núcleo, ok? Desse modo, em regra, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito simples, ok? Independente da localização do verbo ou do sujeito na frase. Vamos ver um exemplo? Ele foi ao shopping. Sujeito simples, o qual está no singular e na terceira pessoa, ele. Desse modo, o verbo ir também deve ser flexionado que no singular, concordando com quem? Com a terceira pessoa, resultado na forma foi. Agora vamos a outro exemplo, tá? Em que o sujeito e o verbo eles estão distantes na frase, mas eles estão concordando, tá? Meus irmãos, sujeito irmãos, os quais são muito inteligentes, passaram, então, irmãos, passaram no mesmo concurso. Então, quem? Veja, então, aqui a gente vê que o núcleo do sujeito simples são quem? Os irmãos, que estão no plural, né? Desse modo, o verbo também será flexionado no plural. Passaram. Mesmo ele estando longe, né, na frase, o sujeito se refere ao verbo, né? Quem passou no mesmo concurso? Os irmãos, tá? Então, essa foi a concordância simples. Ela pode estar no singular e no plural, certo? Agora nós vamos ter concordância com partitivos, tá? Primeiro concordância simples, agora partitivos. A concordância com partitivos, agora a gente tem as situações específicas, sendo elas as mais cobradas aqui. Então, a partir daqui, da concordância com partitivos, é que entra o que é mais cobrado em provas. São muitas regras, então fica ligado aí, beleza? Já pega papel e caneta na mão, vai anotando. Você que está no grupo, esse conteúdo todo está na apostilinha que eu deixei de conhecimentos básicos. Você que está aí no YouTube me assistindo, pega papel e caneta na mão e anota o máximo que você conseguir. Depois volta, reveja de novo qualquer coisa. Manda mensagem para mim, vem conversar comigo, tá? As expressões partitivas são o quê? A gente fala partitivo. O que é partitivo? É a maioria, seriam a maioria de, a minoria de, a metade de, um grande número de, entre outras expressões. Então, repetindo, quais são as expressões partitivas? A maioria de, a minoria de, a metade de, um grande número de,
entre outras expressões, tá? Assim, a gente pode dizer o quê? Quando tivermos, por exemplo, a expressão a maioria dos membros, dizemos que dos membros é o determinante a especificação do partitivo. Então, dessa maneira, a partir dessas expressões, quando tivermos, por exemplo, a expressão a maioria dos membros, a gente pode dizer o seguinte, que dos membros é o determinante e a especificação do partitivo, tá? Então, é dos membros que é a especificação, que é a maioria dos membros, tá? É a expressão partitiva. Nessa situação, a concordância verbal ela pode ser realizada em relação ao núcleo do sujeito, tá? Que é o partitivo, bem como com o núcleo do determinante do partitivo. Para descomplicar, vamos ver um exemplo? Então, vamos lá. Lembrando das expressões, a maioria de, a minoria de, a metade de, um grande número de. Então, vamos lá. Vamos ver a situação que ele nos coloca para a gente saber quem é quem. Quem é o núcleo do sujeito, quem é o núcleo do dominante e o sujeito, que é o sujeito partitivo, as expressões partitivas. Então, a maioria dos membros, aqui, a maioria, partitivo, do clube desistiu da inscrição. Onde que a gente tem o núcleo? O fator, a expressão partitiva, a maioria dos membros. O núcleo desistiu, tá? A maioria dos membros do clube desistiram da inscrição. Então, a gente viu uma no singular e a outra no plural. Escrito a mesma frase de maneiras diferentes. Vamos ver aqui se vocês conseguiram entender. Vocês perceberam que a concordância pode ser realizada das duas maneiras? O verbo pode concordar com o núcleo do partitivo maioria, o qual ele estava no singular, né? Eu falei antes. E ele pode com o núcleo do determinante membros, o qual está no plural, ou seja, ele pode concordar com o núcleo, essa expressão partitiva, ele pode concordar tanto no singular quanto no plural, tá? Concordância com coletivos. Quando estamos falando de coletivos, temos que ter atenção ao quê? A estrutura da frase. Caso o coletivo não tenha um determinante, o verbo irá concordar com quem? Com o coletivo. Por exemplo, a manada passou pela rodovia. As manadas passaram pela rodovia. Então, quem passou pela rodovia? No primeiro caso, a manada. No segundo caso, as manadas. Agora, caso ele esteja especificado, vamos ver um caso especificado, poderá haver a concordância tanto com o sujeito coletivo quanto com o determinante. Então, quando a gente viu o caso de não ter determinante, agora com o determinante. Então, ele pode estar especificado, poderá haver a concordância com o sujeito coletivo. Vamos ver? A manada de elefantes passou pela rodovia. A manada passou. A manada de elefantes passaram pela rodovia. As duas juntinhas. As manadas de elefantes passaram pela rodovia. As manadas de elefantes passaram pela rodovia. Mais de um, menos de um, cerca de. Nesse caso, a concordância é realizada com o numeral que acompanha a expressão.
Então, agora a gente vai ver a concordância que é realizada com o numeral que acompanha a expressão, ainda na concordância com coletivos, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Mais de um aluno faltou. Um faltou. Mais de 2 alunos faltaram. Então, identificando a quantidade e a situação. Menos de 2 alunos faltaram. 2 e faltaram. Cerca de 50 alunos faltaram. 50 e faltaram, tá? Então, aqui a gente entra com os numerais. Então, concordância com porcentagens e outros números. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos ver agora sobre concordância nominal e verbal. Vamos analisar agora a concordância em relação ao quem? Aos números, né? A gente já começou a ver um pouquinho agora nessa última concordância. E agora a gente vai ver um pouquinho mesmo com relação aos números. Quando o sujeito da frase ele está relacionado ao quê? A porcentagem. Sim, nós temos concordância com porcentagem. Teremos uma concordância parecida com a concordância dos partitivos, tá? Então, a gente já viu a concordância partitiva, quem são elas, né? A quem ela está, quais são as expressões. Em regra, o verbo concorda com quem? Com o número, tá? Caso seja menor do que 2, ele irá para o singular. Caso seja igual ou maior do que 2, irá para o plural, tá? Então, menor do que 2, singular. Maior ou igual a 2, irá para o plural. Porém, se houver determinantes, pode também concordar com o determinante. Como assim, professora? 1,8% aprovou. 1,8% dos membros aprovou ou aprovar. Entendeu? 5,1% aprovar. 5,1% da Assembleia aprovou ou aprovar. Entenderam? Porém, quando? Vamos lá ver agora uma situação à parte. Quando o sujeito for precedido de um determinante como os, estes, aqueles, com quem o verbo vai concordar obrigatoriamente? Com o determinante, como vamos ver agora. Os 5,1% da Assembleia aprovaram. Aí vai para o plural. Por quê? Porque ele está concordando com o determinante, que é os. Entendeu? Que no caso aqui é os, estes e aqueles, tá? De maneira similar, nós vamos analisar como será o quê? A concordância com os números decimais. Vamos ver os exemplos. 1,2 milhão foi aprovado. Aqui, sem determinante, fica no singular, pois ele é menor do que 2. 1,2 milhão de reais foi aprovado. Com determinante, pode concordar com o número, tá? Então, está concordando, o foi está concordando com o numeral, concordando com o determinante, tá? 1,2 milhão de reais foram aprovados. Com o determinante, pode concordar com quem? O determinante. Entendeu? Então, é 1,2 milhão de reais, determinando, foram com outro determinando, tá? Aqui, uma coisa muito importante para vocês ficarem atentos. Perceba que não é correto escrever 1,2 milhões, sendo a maneira correta escrever como 1,2% milhão. Não é correto você escrever 1,2 milhões, e sim 1,2 milhão, 1,2% milhão, pois o número ele é menor que 2. Lembrando que singular
menor que 2, plural igual ou maior que 2, beleza? Por fim, caso haja frações, sim, teremos casos de frações também, haverá a concordância com o numeral da fração. Porém, se houver o determinante, também poderá concordar com ele. Vamos ver um exemplo. 1/5 chegou. 1/5 de alunos chegou. 2/3 chegaram. 1/5 chegou. 2/3 chegaram. 2 chegaram. 1/5 dos alunos chegou ou chegaram. Agora nós vamos ver um pouquinho de concordância com verbos ter e vir. Os verbos ter e vir, bem como seus derivados, como manter e provir, eles recebem o quê? Acento diferencial. Quando eles estiverem em quê? No plural, o ter e o vir. Elas têm acento circunflexo. Vem acento circunflexo. Mantém acento circunflexo. E provém acento circunflexo. Além disso, os verbos derivados, quando no singular, também recebem acentuação diferencial. Porém, de outra maneira, ela mantém o que? Ela mantém ou provém. Vamos então a alguns exemplos. Ele tem um barco. Eles têm, aí com acento, um barco. Ele mantém um asilo. Eles mantêm um asilo. Aí o mantém com acento, tá? Então, quando vai para o plural, acrescenta o acento circunflexo, tá? Verbos haver e existir. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito aqui. E tudo após esse verbo é considerado objeto direto, tá? Desse modo, ele vai permanecer no singular, tá? Então, antes a gente viu que a possibilidade do plural, e aqui a gente vê no singular. Vamos lá. Há pessoas na rua. Nós estamos vendo aqui o há de haver. Havia alunos na escola. Houve muitos desastres nos últimos anos. Houve desastres. Outros verbos impessoais também ficarão no singular, como verbos que indicam passagem de tempo ou fenômenos da natureza. Vamos ver? Trovejou bastante ontem. Ontem fez o quê? Trovejou. Faz 5 anos que não a vejo. Às vezes a gente fala, mas não é fazem. Quem nunca ficou na dúvida? Não, é faz. Faz 2 anos. Faz 1 ano, entendeu? Faz 6 meses. Faz 1 semana. Por outro lado, o verbo existir é pessoal, sendo a sua concordância realizada com o sujeito da oração. O verbo existir, diferente do haver, que é impessoal, ele é pessoal. Então, aqui a sua concordância realizada com o sujeito da oração. Vamos ver? Existem animais selvagens no parque. Então, tudo aqui virou plural, porque o existem estava concordando com os animais, no plural. O computador existe. Então, aqui é no plural, no singular, porque tudo está o existir está concordando com a sua concordância, com o seu sujeito, que é no singular. A concordância com o pronome que e que. Então, a gente já viu, houve o verbo haver e existir. Agora nós vamos ver a concordância com o pronome que e que. Quando o sujeito for modificado pelo pronome relativo que, então aqui a concordância do verbo, ela será de acordo com o antecedente do pronome. Vamos ver o que quer dizer isso? O padeiro que fez o pão é simpático. O padeiro que fez.
é que é simpático, tá? Os padeiros que fizeram o pão, eles são simpáticos. Plural do artigo fez o sujeito ficar no plural e a ação, né, do pronome também. Porém, caso haja um predicativo do sujeito, ou seja, quando houver algum tempo que atribua, algum termo que vai atribuir alguma qualidade ou característica do sujeito, poderá haver a concordância com o sujeito ou com o predicativo. Como assim? Eu, sujeito, fui o primeiro que consegui. Então, eu concordando com o predicativo, aqui no caso, né, ele conseguiu a aprovação. O sujeito concordando com a ação. Eu fui o primeiro que conseguiu a aprovação. Aqui, primeiro, concordando a qualidade, concordando com o concordância, concordando com a qualidade. Já quando nós tivermos o que? O pronome quem, em regra, haverá concordância do verbo com o próprio nome. Então, o pronome quem haverá concordância do verbo com o próprio pronome, sendo flexionado em que pessoa? Na terceira do singular. No caso, ele. Também é possível realizar a concordância com o sujeito antecedente do que. Vamos lá? Exemplos. Fomos nós quem chamou o táxi. Fomos nós quem chamamos o táxi. Entendeu? Concordância com expressões com o pronome que. Quando houver núcleo do sujeito no singular, o núcleo do adjunto do plural, juntamente com o pronome relativo, que poderá haver a dupla concordância, desde que não cause incoerência no texto. Tem que ter coerência. Não entendeu? Então vamos a um exemplo. O resultado das provas que devastou os alunos. O que devastou os alunos? O resultado. O resultado das provas que devastaram os alunos. Quem devastaram? As provas. Isso acontece pois o pronome relativo, o que, ele pode estar se referindo tanto ao sujeito quanto ao adjunto, tá? Concordância com o sujeito oracional. É possível que o sujeito do verbo ele seja formado por uma oração. Desse modo, a concordância será realizada no singular, mas só se for por uma oração, no sujeito oracional. É necessário ir ao mercado. O que é necessário? Ir ao mercado. Veja que aqui o sujeito é ir ao mercado, sendo que na forma direta a frase seria como: ir ao mercado é preciso. Vamos ver outro exemplo? Convém ir ao shopping. O sujeito é ir ao shopping. Como podemos perceber na reorganização da frase, ir ao shopping convém. Assim, o verbo permanece aonde? No singular. Convém. Tá? Concordância com quem? Locução verbal. Locução verbal, ela é formada por um verbo principal e um auxiliar. Então, locução verbal formada por quê? Pelo verbo principal e o verbo auxiliar. Sendo que apenas o verbo auxiliar é que vai concordar com o sujeito. Ficando, então, o verbo principal fazendo o quê? Sendo invariável. Por exemplo, eles podem ser médicos. Aqui o verbo poder, ele é o auxiliar, concordando com o sujeito. Já o verbo ser é o principal, ficando invariável. Podem ser, né?
Porém, quando há o verbo impessoal haver, nós temos algumas variações. Esse aqui foi o ser, agora nós vamos ver o haver. Quando o verbo haver possui o sentido de existir, ele torna-se impessoal. O que quer dizer? Que caso ele seja o principal, ele irá infectar o quê? O verbo auxiliar, fazendo com que ele também fique invariável, que no caso ali de ele estar no verbo principal e o auxiliar concordando com o sujeito, né? Eles vão ficar só um vai ficar invariável e o outro vai ficar concordando lá com o primeiro. Aqui muda já. Talvez você não tenha entendido, mas volta lá para vocês entenderem. Pode haver várias situações conflitantes amanhã. Percebeu que os dois ficaram invariáveis. Antes era podem, eles podem, quem podem? Eles ser médicos. Ser é que torna a frase invariável. Aqui, verbo impessoal haver. Pode haver várias situações conflitantes amanhã. Pode haver. Porém, quando o verbo haver for o verbo auxiliar, ele irá o que? Variar normalmente, enquanto o principal vai ficar invariável. Não haveria de faltar roupas para o evento. Tá? Então, não haveriam de faltar roupas para o evento. Haveriam de faltar roupas. Tá? Concordância com nomes próprios no plural. Aqui, a concordância vai ser sempre feita em relação a quem? Ao artigo. Caso não haja artigo, o verbo fica o quê? No singular. Exemplos. Os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão. Os, artigo, está concordando com quem? Com retirar, com a ação. Concordando com quem? Com o país, Estados Unidos, perdão pelo soluço. Estados Unidos retirou as tropas do Afeganistão. Quem retirou? Os Estados Unidos. As tropas, entendeu? E fica tudo no plural porque está concordando com o nome próprio. Pronomes de tratamento. A concordância é o que? Realizada com a terceira pessoa e não com a segunda, como muitos pensam. Então, no pronome de tratamento, a concordância é realizada com terceira pessoa, tá? Vossa Senhoria chegou cedo. Vossa Excelência dirige bem. Beleza? Terceira pessoa, concordância de tratamento. Pronome de tratamento. Concordância com o sujeito composto. Ai, meu Deus, que bicho triste. Vamos agora adentrar ao sujeito composto. Já viu o sujeito simples lá no começo, agora vamos ver o composto. É ele que possui mais de um núcleo, os quais juntos formam apenas um sujeito. Em regra, caso o sujeito venha antes do verbo, haverá concordância no plural. Então, regra. Caso o sujeito venha antes do verbo, haverá a concordância no plural. Vamos ver? Eu e você iremos ao cinema. Então, o sujeito veio antes. Plural. Porém, caso o sujeito venha depois do verbo, o que vai acontecer? A concordância pode ser feita com o núcleo mais próximo ou com o todo, indo para o plural. Iremos eu e você ao cinema. Irei eu e você ao cinema. Percebe? Iremos eu e você ao cinema. Irei eu e você ao cinema. Um ficou no plural e o outro não. Ações recíprocas.
Quando há ações recíprocas, é porque os núcleos eles praticam e eles sofrem a ação. Assim sendo, o verbo irá para o quê? O plural, tá? Quando há ações recíprocas onde os núcleos praticam e sofrem a ação. Vamos ver exemplo? Os professores se abraçaram. O aluno e o professor fizeram o quê? Se abraçaram. Concordâncias com o sujeito composto em gradação. O que é isso? Quando os núcleos do sujeito composto forem palavras em gradação, o verbo ele poderá concordar com o mais próximo ou com o todo, o plural. Como podemos ver abaixo, tá? Ou como nós vamos ver agora. Então, concordância com o sujeito composto em gradação são quando os núcleos do sujeito composto forem palavras em gradação. O verbo poderá concordar com o mais próximo ou com o todo, no plural. Como podemos ver, então, aqui nesses exemplos? Um dia, um mês, um ano não é suficiente. Um dia, um mês, um ano não são suficientes. Viram a concordância com o sujeito composto em gradação. Concordância com tudo, nada, nenhum. Então, concordância com tudo, nada e nenhum. No caso de termos resumidores como tudo, nada, nenhum, a concordância do verbo ela será feita com o termo ou seja, ficará no singular. Vamos lá? As árvores, os animais, os rios, tudo faz parte do que? Da natureza. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Nenhum desses lugares está frio. Tudo no singular. Concordância com núcleos unidos por conectivos aditivos. Aqui significa que um sujeito composto, os seus núcleos forem conectados pela preposição com. É um sujeito composto e os seus núcleos estão conectados com a preposição com, em que ela indicar inclusão dos núcleos da ação. A concordância verbal, então, ela vai ser no plural. Vamos ver exemplos. Eu com meu irmão fomos ao parque. Com, fomos, estão concordando. Porém, caso a expressão esteja isolada por vírgula, a gente viu essa regrinha lá na vírgula, inclusive, o sujeito será singular, permanecendo o verbo também no singular. Caso esteja isolado por a vírgula. No outro caso, não estava isolado com vírgula. Eu, vírgula, com meu irmão, vírgula, fui ao parque. Sujeitos isolados, a ação fica no singular. No caso acima, com meu irmão é um adjunto adverbial de companhia, deslocado, e não parte do sujeito, por isso ele ficará no singular, porque ele não faz parte do sujeito. Uma vez que a forma direta seria eu fui ao parque com meu irmão, tá? Nós fomos ao parque com meu irmão. Quando o sujeito composto possui expressões como assim como, bem como, tanto quanto, a concordância será preferencialmente de acordo com o primeiro termo, mas também poderá ser em relação ao todo. Por exemplo, eu, vírgula, assim como meu irmão, vírgula, fui ou fomos ao shopping. Tá? Conjunção ou e nem. Quando houver a presença do ou, aditivo ou inclusivo, o verbo irá para o plural. Tá? Então, quando a gente tiver a presença do ou, aditivo ou inclusivo, o verbo vai para onde? O plural. Exemplo. O professor de matemática ou o professor de física não saberão isso. Nenhum dos dois vai saber. Porém, quando o ou indicar uma exclusão, aqui ele está falando de aditivo ou inclusivo.
Vamos falar agora de exclusão. O verbo irá para onde? Singular. Marcos ou João vencerá o prêmio. Apenas um deles é vencido, tá? Já quando houver o emprego do nem, o qual significa uma adição igual a e não, o verbo irá para o plural em regra, tá? Então, no emprego do nem, o verbo irá para o plural. Por exemplo, nem o professor de matemática, nem o professor de física saberão isso. Nenhum dos dois saberão. Porém, quando o verbo anteceder o sujeito, anteceder, antes, poderá usar o singular ou o plural. Vamos ver um exemplo. Não faltava, não faltavam nem o João e nem a Maria. Por que faltava ou não faltava? Porque poderá ser ou não no plural, entendeu? Pode ser falado assim: não faltava nem o João nem a Maria. Não faltavam nem o João e nem a Maria. Vamos ver agora a concordância de tempo e distância. Quando houver o verbo ser com nomes relacionados a tempo e distância, a concordância será de acordo com quem? Predicativo. São 9 horas. Então, quando houver aqui verbo tempo e de distância, vamos ter concordância de acordo com o predicativo. Exemplos. São 9 horas. É apenas 1 quilômetro até a minha casa. Nada de são apenas 1 quilômetro, são, entendeu? É singular. São 23 metros de fita. Tudo, nada, pouco, muito, ao indicar distância e quantidade. Nesse caso aqui, então a gente viu agora 3 exemplos de tempo e distância. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre exemplos de tudo, nada, pouco, muito, indicando distância e quantidade. Nesse caso aqui, o verbo vai ficar no singular. Vamos ver alguns exemplos. 10 dias é muito pouco para fazer este trabalho. 2 tempos é pouco para um jogo de futebol. 5 quilos é tudo o que eu preciso. Já para datas, pode haver a concordância no singular ou plural, tá? Por exemplo, hoje é dia 20 de agosto. Hoje são 20 dias de agosto, tá? Vimos então a concordância verbal, a maiorzinha, e agora nós vamos ver a concordância nominal. Concordância nominal, ou seja, como os determinantes dos substantivos devem concordar com ele. Não há presença de verbos aqui nessa análise, tá? Aqui a gente vai analisar a concordância nominal sem os verbos. Em regra, haverá concordância em número e gênero com o substantivo, tá? Por exemplo, ela é bonita. Ela, bonita. Elas são bonitas. Porém, há diversos casos especiais ou os quais nós vamos ver agora. Adjetivo se referindo a 2 ou mais substantivos. Quando o mesmo adjetivo ele se referir mais de um substantivo, a concordância poderá ser realizada com o substantivo mais próximo ou com o todo, tá? Por exemplo, eu vi vários professores e professoras educadas, tá? Eu vi vários professores e professoras educados, certo? Então, aqui o substantivo, o adjetivo pode se referir a mais de um substantivo e também pode ser realizado com o substantivo mais próximo ou com o todo. Primeiro, professores e professoras educadas.
Depois, eu vi vários professores e professoras educadas. No primeiro exemplo, somente professoras educadas. No segundo caso, uniu os dois. Porém, o caso acima apenas ocorre quando o adjetivo vier o quê? Após os substantivos, tá? Após vários, no caso aqui, né? No caso, educadas, perdão. Caso ele venha antes, apenas haverá concordância com o mais próximo. Como assim? Caso ele venha antes. Eu comi boa sobremesa, entrada e prato principal. O boa veio antes. Porém, caso o adjetivo esteja exercendo a função de predicativo, também poderá haver a concordância no plural. Tá? Então, caso o adjetivo esteja exercendo a função de predicativo, ele também vai poder concordar no plural, além da concordância em relação ao mais próximo. Tá? Exemplos: estavam gostosas as sobremesas e o prato principal. Estavam gostosos as sobremesas e o prato principal. Tá? Adjetivo composto. Já quando tivermos um adjetivo composto, em regra, apenas o segundo termo irá variar, concordando com o substantivo. Os estudantes luso-brasileiros chegaram hoje. Porém, quando houver algum substantivo, aqui quando é adjetivo composto, com o segundo termo, aqui apenas o segundo termo vai variar. No caso aqui, os estudantes luso-brasileiros chegaram hoje. Porém, quando houver algum substantivo na composição do adjetivo, ele vai ficar o quê? Invariável. Sapatos amarelo ouro. Camisas verde limão. Tapetes cinza escuro. A saber, alguns são sempre invariáveis, como cor-de-rosa, 0 km, azul marinho, entre outros. Por fim, quando os dois termos forem adjetivos, os dois serão o quê? Flexionados. Então, quando os dois forem adjetivos, os dois vão se flexionar. A menina surda muda. Os meninos surdos mudos. Demais concordâncias. Então, quando houver a presença de expressões como é possível, é necessário, é proibido, em regra, eles não serão flexionados. Porém, caso eles sejam seguidos por um artigo, haverá concordância. Então, quando houver a presença de expressões como é possível, é necessário, é proibido, em regra, eles não vão ser flexionados, tá? É possível, é necessário e é proibido. Mas, todavia, entretanto, se eles forem seguidos por artigos, aí haverá uma concordância. Vamos ver exemplos. É necessário estudar. É necessária a presença dos alunos. Já a expressão em anexo irá concordar com o termo a que se refere. Seguem anexas as imagens. Segue anexo o relatório. Tá? Beleza? Nesse segundo momento, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o reconhecimento de formas de linguagem em circulação na internet. Sim, é importante a gente saber isso porque está dentro do contexto o nosso mundo digital, né, e dos alunos também, tá? O uso da linguagem não apenas enquanto sistema, mas sobretudo enquanto prática, que é também social, cultural e pessoal em determinada situação. Essa abordagem
ela destaca a diferença entre a língua e a linguagem, tá? A língua é um sistema lexical e sintático. A linguagem, quer falada, quer escrita, ela é uma prática que consiste em fazer qualquer coisa com a língua. A linguagem, ela supõe a língua, mas não se reduz a ela, tá? Com a mesma língua, podem-se ter práticas linguageiras de objetivos e formas muito diferentes. Pode-se pedir ou dar uma informação, expressar emoções, agir sobre os outros, argumentando, mandando, seduzindo, mentindo, exibir sua identidade e pertença social e cultural, pensar, analisar um texto, entre outras ações. Pode-se também falar enquanto se faz outra atividade mais importante. Por exemplo, enquanto se trabalha, fala-se com o colega. Enquanto se assiste à televisão, fala-se com sua família. Apesar de suporem competências linguísticas, essas práticas, elas não são simplesmente aplicações dessas competências, tá? Falar em práticas linguageiras é insistir sobre o que? A atividade de um sujeito social em situação. A prática linguageira é uma prática social. Primeiro, porque o sujeito mesmo é social. Ele aprendeu a falar por meio de sua socialização familiar e seu relacionamento com outros jovens. O que e como ele fala diz respeito ao que ele é de um ponto de vista social, tá? Segundo, a prática linguageira é social porque se fala em situações sociais, sendo as práticas linguageiras articuladas com outras práticas sociais. Trabalhar, brigar, namorar, pelo fato de a prática linguageira ser social, ela é estruturada por normas que variam conforme os meios sociais, certo? Porém, seria um erro reduzir a análise dessas práticas linguageiras a questões de normalização social. Por quê? Porque, primeiro, o sujeito ele investe a sua própria subjetividade nas situações sociais e nas práticas linguageiras, ele entra nelas com sua história, com toda a sua história. No segundo momento, por mais social que ele seja, uma prática linguageira envolve também certa postura do sujeito, certa relação com a linguagem, relação essa que varia conforme as especificidades das práticas linguageiras, tá? Enquanto o sujeito está falando, ele tende a adotar o que? Certa postura, a que permite a sua prática ser eficaz. O sujeito argumentando, contando, mandando, paquerando, ele não está envolvido em iguais relações com o mundo, com os outros, consigo mesmo, tá? Afinal, na medida em que uma prática linguageira é mais ou menos eficaz, ela atinge mais ou menos seus objetivos. Para explicar algo, expressar sentimentos, mandar, seduzir, importa o jeito de falar. Conforme esse jeito, pode ser mais ou menos bem-sucedido. Isto é, existem normas na atividade, uma normativa interna que não deve ser confundida com a normalização social relacionada às relações de dominação. Aí, a partir disso é que a gente encontra todos aqueles milhões de conceitos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e todas as linguagens que nós temos, que os adolescentes têm, que os jovens têm, né, de se comunicar. Então, é basicamente isso que a gente vê dentro dessas formas de linguagem que circulam na internet. Cada conjunto, adolescentes, jovens, adultos, tem uma linguagem
específica e um lugar diferente de ser, de usar, de se encontrar, de discutir cada linguagem, tá? É isso. Vamos agora resolver algumas questões, tá? Continuando aqui, então, vamos então estudar, dar um exemplo sobre concordância verbal e nominal. A gente vai ler um texto, tá? E aí vamos interpretar esta questão, ok? Lembrando, o que eu faço toda vez que eu vou estudar um texto? Eu marco os meus parágrafos e vou sublinhando ali. Depois que eu li a pergunta, eu volto e vejo os pontos que podem me ajudar a resolver aquela questão, certo? Então vamos lá. Essa questão é de 2017, da banca da Consulplan, tá? E o texto é a dona do ar, tá? Eu já vou começar a marcar aqui. Quando completou 3 anos de idade, em 1922, Rosa Helena Schorling, conhecida como Rosita, ela ganhou de presente um velocípede de madeira, construído pelo pai. Aos 12, o brinquedo havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896, de fabricação alemã e direção do lado direito. Aos 19, ela tornou-se a 8ª brasileira apta a pilotar aviões e, aos 21, ela se tornou a primeira mulher a saltar de paraquedas no país. Hoje, por força de seus 94 anos, ela caminha mais devagar, mas olha o céu do mesmo modo como olhava quando avistou pela primeira vez o imenso balão prateado Graf Zeppelin, que sobrevoou o território capixaba em 1932, inaugurando o tráfego aéreo entre a Europa e a América Latina. O acordo feito com o pai era o seguinte: primeiro, Rosa Helena terminaria os estudos no tradicional colégio de freiras, em que aprendia letras, ciências, piano e costura. Depois, tão logo conquistasse o canudo de professora normalista, estaria autorizada a estudar aviação. O trato foi cumprido. Em 1938, começou o curso orientada a observar o terreno e sentir a altitude e os comandos. No ar, eu me sinto livre como em nenhum outro lugar, define a aviadora que o presidente Getúlio Vargas chamava de capixaba endiabrada. Diante do cheque-mate de um noivo, que a mandou escolher entre voar e o casamento, ficou com o avião. Aos 35 anos, por causa da morte do pai, Rosita voltou ao interior para cuidar da mãe e trabalhar como professora. As crianças curiosas a enchiam de perguntas sobre suas peripécias no ar. Casou-se anos depois, na década de 60, e teve um único filho. O bebê, no entanto, viveu apenas 5 meses e 16 dias. Perdi muita gente, lamenta. O pai, sem dúvida, foi o maior incentivador. Um dia, o general que presidia o Aeroclube do Brasil quis conhecer a família da aluna. Diante do pai de Rosita, João Ricardo Schorling perguntou: e se alguma coisa acontecer a ela? Decidido como a filha, Schorling respondeu prontamente: então ela terá a morte dos seus sonhos. Texto de Ana Laura Narras, Vida Simples, janeiro de 2014. Aí, vamos ver o que a banca vem pedindo para nós. O brinquedo havia ficado para trás, lá no primeiro parágrafo, e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. A concordância seria mantida
de acordo com a norma padrão da língua, caso fossem feitas as seguintes alterações. Vamos ver aqui essa concordância. Os brinquedos, letra A. Os brinquedos haviam ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. A frase era: o brinquedo havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. Vamos ver se a letra A condiz. Os brinquedos havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1890. Não, por quê? Porque aqui ele colocou no plural os brinquedos, mas ele não alterou o plural no havia, né? Que seria o significado haviam. Então vamos ver aqui. Letra B. Os brinquedos haviam ficado para trás. E seu principal meio de transporte era um Opel 1896. Vamos ver se a C e a D podem... O que elas dizem? Os brinquedos haviam ficado para trás e seus... Não. A letra D. Os brinquedos haviam ficado para trás e seus principais meios de transporte era... A letra B acerta por quê? Porque ele pôs no plural, né? Onde ele colocou os brinquedos que haviam ficado para trás. Quem ficou para trás? Os brinquedos. E depois do E, seu principal meio de transporte era um Opel 1896. Depois do E não se altera, porque está falando de uma coisa só. Então, colocar no plural eram, como ocorreu ali na C, não é necessário, né? Porque não altera. Não foi colocado no plural o meio de transporte que ela estava usando, né? Então, a letra B é a certa. Você queria saber qual que era a concordância e como que ficaria você alterando, colocando no plural a frase: o brinquedo havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. Como é que essa concordância pode ficar mantida? Segundo a letra B, onde os brinquedos haviam ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896, tá? Você só alterou o havia para haviam, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos responder uma perguntinha sobre formas de linguagem em circulação na internet, tá? Então, essa aqui é do ano de 2008, também da Consulplan. Vamos lá? Uma intranet, todo mundo sabe que é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Consequentemente, todos os seus conceitos da internet, eles aplicam-se também numa intranet, como, por exemplo, o paradigma de cliente-servidor. Resumidamente, o conceito de intranet, ele pode ser interpretado como uma versão privada da internet ou uma mini internet, tá? Confinada a uma organização. Então, a intranet, quando a gente fala assim, a intranet da escola X, a intranet do hospital fulano de tal, a intranet da universidade, né? É um sistema
dentro de outro que precisa da internet para ser usado. Não corresponde às principais características da intranet. Então, a gente viu que a intranet ela é uma rede de computadores privada que assenta-se sobre a suíte de protocolos da internet, ou seja, que ela é utilizada por protocolos da internet. Consequentemente, todos os conceitos da internet, eles também vão se aplicar na intranet. Por exemplo, paradigma de cliente-servidor. Resumo: o conceito de intranet ele pode ser o que interpretado como uma versão privada da internet ou uma mini internet. Tá? É a mini internet de cada local, confinada a uma organização. Aí ele pergunta: não corresponde às principais características da internet. Vamos ver. Permite o compartilhamento de arquivos. Permite. Permite o compartilhamento de impressoras. Sim. Permite a transmissão de vídeo. Sim. Utiliza múltiplos protocolos. Sim. Utiliza exclusivamente o acesso discado. Não. Tá? A navegação não é exclusivamente discado, tá? Pode ser, a gente vê que tem sistema banda larga, DSL, mas não é exclusivamente discado. Certo? Então, revisem essas perguntas. Tem 5 questões de cada, tá? Dúvidas, me chamem. Eu vou estar postando para vocês as questões, esses conteúdos de concordância verbal e nominal estão lá na apostila para você que está lá dentro do grupo de estudo. Eles estão lá da apostila da página 19 até a página 29, tá? E aí, abaixo aqui do nosso vídeo, eu já vou deixar as questões para vocês baixarem aí e resolverem, tá bom? E também nós temos alguns videozinhos de complemento que eu vou postando ao longo das revisões. A gente não vai ter só essa parte de questões, nós vamos ter uma parte maior que a gente vai fazer um simulado com tudo junto, né? Inclusive nós vamos tirar uma semana só para revisar a prova do ano passado. Sim, muito importante, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.